No dia 19 de maio de 1986, o Brasil foi palco de uma das noites mais impressionantes e misteriosas de sua história. Mais de 20 objetos foram detectados por radares, por pilotos e pilotos comerciais, perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira e observados por dezenas de pilotos. E essa noite ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Até hoje, quase após 40 anos, e ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Olá, meu nome é Pablo Lima, você está no canal A Chave do Mistério. E hoje eu vou te contar essa história completa, passo a passo, e o que o governo revelou sobre o caso. Tudo começou em 19 de maio de 1986, mais ou menos às 20h30 da noite, onde radares de São José dos Campos identificaram no seu radar mais de 20 objetos misteriosos e luminosos. E essas luzes se movimentavam em velocidades absurdamente espantosas. E do nada apareciam e desapareciam em alguns lugares. Logo depois, pilotos de voos comerciais começaram a relatar outros objetos luminosos e estranhos sobrevoando os céus do Brasil. Eram objetos que mudavam de cor entre vermelho, verde, azul e branco e se aproximavam perigosamente próximos às aeronaves. Com tantos relatos, o Centro de Controle de Brasília decidiu ficar em alerta e a Força Aérea decidiu agir. Às 22 horas, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, autorizou o envio de 5 caças, sendo um deles o F-5 e Mirage, para interceptar esses objetos misteriosos. Foram 5 caças que partiram inclusive de Anápolis, Goiás, uma das bases militares, e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para tentar interceptar o que quer que fosse que estava em ameaça aérea. O primeiro a decolar foi o tenente, então, Kleber Caldas Marinho. Assim que subiu, ele avistou uma luz intensa, laranjada, que parecia mudar de cor. Ele tentou se aproximar, mas assim que ele estava se aproximando, o objeto acelerou numa velocidade absurdamente impossível, assim desaparecendo do radar. Outro piloto, Sérgio Mota da Silva, também perseguiu uma luz misteriosa, e assim que se aproximava, o objeto acelerava de uma forma espantosa. E assim que acelerava, desaparecia, parecendo como se desligasse. O radar da FAB identificou 21 objetos diferentes sobrevoando o território brasileiro, nunca visto antes na nossa aviação brasileira. Por volta das 2h30 da manhã, os objetos começaram a desaparecer e nenhum dos caças conseguiu se aproximar próximo o suficiente para identificar o que seja e o que fosse. Mas os registros ficaram guardados como fotos, documentos relatórios oficiais, gravações e testemunhas e militares, pilotos super experientes. No dia seguinte, o então ministro da Força Aérea resolveu dar uma coletiva de imprensa, algo extremamente raro na época, e ele afirmou: realmente eram objetos não identificados e o governo reconheceu oficialmente o fenômeno. Anos depois, o caso foi estudado profundamente e só liberado para o público em 2009, documentado no relatório oficial da FAB. E no documento, o governo admite: os objetos são sólidos e refletem inteligência, pois seguiam e acompanhavam os aviões. Ou seja, não era falha dos radares, não era ilusão de ótica, eram objetos reais que demonstravam inteligência e simplesmente sumiram sem deixar rastro. Desde então, surgiram várias teorias. Uns dizem
que é ilusão de ótica, outros dizem que são fenômenos naturais, mas para ufólogos especialistas, não era humano. E alguns anos depois, um piloto super experiente afirmou: "Eu vi com os meus próprios olhos. Aquilo não era deste mundo." E hoje, quase 40 anos depois, a noite oficial dos OVNIs continua sendo um dos maiores mistérios ufológicos do mundo, não só do Brasil, como do mundo. Um caso conhecido, com documentos, com provas em radar e testemunhos experientes. E você, o que acha que aconteceu naquela noite 19 de maio de 1986? Deixa aqui nos comentários. Se puder dar um like, a gente agradece. Não se esquece de se inscrever. Comenta aqui embaixo se você quer ver histórias misteriosas como essa, que eu vou fazer os vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.